Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto interessante, que é referente à timidez da criança. Então roda a vinheta! Bom gente, normalmente quando nós somos pequenos, muitas das coisas que acontecem conosco, inclusive com relação à formação da nossa personalidade, é muito importante a gente perceber como a gente tem dificuldade em se comunicar com determinadas pessoas. E uma delas é com relação à timidez. Muitas delas a gente vai levar principalmente para a vida adulta, e isso vai justamente interferir na sua personalidade. Eu sou um grande exemplo disso. Muitas das fases que nós passamos quando é criança, né, a gente tem uma certa dificuldade de se comunicar, principalmente com pessoas mais velhas, algumas até mesmo professores. Eu acredito que tem muitas fases que nós passamos quando somos crianças, né, que são um tanto quanto difíceis. Uma delas é com relação à adaptação, principalmente quando a gente acaba conhecendo um mundo novo, e um deles é a escola, justamente porque nós não estamos preparados para aquela nova realidade, onde a gente só tem uma vida em desenvolvimento com nossos pais, e posteriormente a gente vai ter uma vida coletiva com outras crianças, e vocês vão perceber que determinadas pessoas têm um grande problema em conseguir se comunicar com outras, principalmente no que diz respeito à fase escolar. Eu já fui um grande exemplo que eu tive bastante dificuldade em pedir certas coisas para os professores, como ir ao banheiro ou tirar até mesmo alguma dúvida. Isso é algo muito complexo. E em determinadas situações você vai conseguir se abrir aos poucos, porém tem crianças que são bastante tímidas. Muitas até mesmo acabaram influenciando até mesmo a fala, demorando bastante em conseguir se comunicar. Então você pode perceber que em determinados lugares tem aquela criança que é um pouco reclusa, que não conversa com ninguém, que fica em um cantinho. Esse tipo de criança você tem que tomar muito cuidado e determinadas situações, né, criar um bom diálogo com ela, para que ela possa se adaptar da melhor maneira possível no ambiente em que ela está. Isso você vai perceber também na creche, onde cada criança passa por uma fase diferente, aí que depende muito da figura do professor fazer com que isso acabe mudando de acordo com o tempo. Então isso tem que ser trabalhado de uma maneira muito cuidadosa desde pequeno, para que a personalidade da criança ela acabe mudando de acordo com o tempo, que ela tenha facilidade de conversar, que ela consiga se adaptar a esta nova mudança, né? Pois a cada fase que a gente vai passando na vida da gente são novas descobertas, né? Você vai passar pela fase da creche, depois o ensino primário, o fundamental, o ensino médio, faculdade. Então cada ambiente que você vai estar inserido, você tem que se adaptar. E tem algumas pessoas que têm uma certa resistência em conseguir passar, né, determinadas informações com relação à comunicação. Aí, dependendo da pessoa, às vezes ela vai para uma faculdade ou até mesmo para um emprego, tem uma certa resistência, não consegue fazer uma entrevista de trabalho, não consegue um emprego e futuramente até mesmo não consegue se relacionar com uma outra pessoa do sexo oposto. Então às vezes ela não vai conseguir um relacionamento, que é bastante complicado, né? Então você vai perceber que tudo isso, com relação à timidez, ela tem que ser trabalhada desde os primórdios da infância, para que você possa ter um adulto que consiga se comunicar da melhor maneira possível e que não afete a vida pessoal e profissional dele. Um dos fatores bem interessantes, pelo menos que eu pude passar, foi no período em que a gente começa a trabalhar, pois muitas pessoas que a gente não conhece, a gente tem que se esforçar a tentar puxar um diálogo para que a gente possa buscar informações para fazer determinadas atividades. Então mesmo você sendo tímido, você se obriga a ir atrás, você se obriga a buscar informação. E isso é um tanto quanto doloroso para a pessoa, porque é algo muito difícil de ser trabalhado e muitas vezes a pessoa não consegue fazer essa mudança. Então essa resistência em conseguir se comunicar é bastante complicado, né? Então você conseguindo trabalhar
muitas informações desde que a criança é pequena, pode ser que ela esteja um pouco mais de timidez, mas de acordo com o tempo isso vai acabando, né? Afinal, muitas fases que a gente vai passar no período escolar tem aquelas questões de teatro, de apresentação para grupo, e a timidez isso acaba atrapalhando muito, pois às vezes a pessoa é inteligente, ela consegue fazer o trabalho corretamente, né? Tem muitas dificuldades em expressar isso para as pessoas. Afinal, imagine, você está num ambiente que muitas pessoas estão se olhando para você, e às vezes a criança não está preparada, ou até mesmo o adolescente não está preparado para repassar informações para essas pessoas. Aí que você tem que trabalhar ela desde criança. Eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam um pouco mais sobre essa questão. Olá, eu sou Adriana Lotti Dias, psicóloga infantil e psicopedagoga, e hoje eu quero falar sobre as crianças que apresentam timidez e dar algumas dicas de como nós podemos ajudá-las. É muito normal que as crianças se sintam um pouco mais retraídas ou inseguras diante de situações novas com outras pessoas. Isso pode acontecer até mesmo com a gente. Mas a timidez excessiva pode ser um problema, na medida que atrapalha a criança nas diversas áreas da sua vida. Então ela passa a evitar certas situações por sentir medo, vergonha, muita preocupação do que as pessoas estão pensando dela. E ela tem medo de uma desaprovação, de uma avaliação negativa. Isso pode acontecer quando a criança tem dificuldade para fazer pergunta a uma professora, quando ela não consegue ao menos pedir para ir ao banheiro e acarretar até dificuldades escolares. Essa ansiedade pode ser tão alta que vem junto com ela sintomas físicos, como dores de cabeça, dores de barriga, são bastante frequentes. Mas eu gostaria de passar 5 dicas que eu considero essenciais para ajudar essas crianças. Você pode começar mesmo em casa. A primeira dica é: aumente a exposição de pensamentos e sentimentos dentro de casa. E isso deve começar pelos pais. A criança deve se sentir muito à vontade, os pais devem comentar sobre o que gostam, o que não gostam, o que fizeram, os seus planos, o que viram na televisão, enfim, assuntos banais, para que a criança se sinta à vontade e espontaneamente comece a fazer isso lá fora. A segunda dica é, já que nós precisamos colocar a criança em interações sociais para que ela desenvolva essas habilidades, então é muito importante que a gente faça isso de maneira gradual, por aproximações sucessivas, sem forçá-la ou empurrá-la à situação que ela mais teme. Traga algum coleguinha para dentro de casa, deixe um ambiente bem descontraído, faça pipoca, coloque música, leve essa criança para ir ao parque, mas você pode acompanhar de primeiro momento e depois vai se distanciando. A terceira dica é: tente não justificar a criança na frente das outras pessoas. Ela é quietinha mesmo, ela é envergonhada quando as pessoas perguntam alguma coisa, ou então responder na frente da criança ou pela criança. A quarta dica, que eu acho super legal, é usar a brincadeira dentro de casa para explorar, desenvolver essas habilidades sociais. Então, com as crianças menores, nós podemos usar bonecos ou fantoches, onde os pais brincam com as crianças sobre esse problema que ela tem e coloquem soluções de como que ela pode responder quando outras pessoas perguntam a ela sobre certas coisas. Para as crianças mais velhas e até mesmo para as crianças mais novas, nós podemos fazer alguns ensaios, trabalhar a postura, o olhar, o tom de voz e até mesmo fazer brincadeiras com entrevistas. Os pais entrevistam a criança e a criança entrevista os pais, façam vídeos, gravações sobre isso. E a quinta dica, que eu acho muito importante, é aprender a relaxar, porque se a criança sente que os pais estão muito tensos, aí ela também vê que ela tem um problema e daí fica mais difícil trabalhar isso. Se você gostou desse vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí, você tem timidez? Você trabalha com relação a isso? Você pensa em melhorar? Com certeza tem algumas dicas que podem ser muito úteis para você ter uma vida muito melhor, que você consiga conversar com outras pessoas. Claro que precisa também ter um grande acompanhamento psicológico. Às vezes um psicólogo pode te ajudar muito melhor do que qualquer informação que você vai encontrar aqui na internet, né? Mas eu trago aqui algumas informações que possam te ajudar e te informar também da melhor maneira possível, beleza? Bom, mais um vídeo aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação desse canal e se inscreva sempre para receber as nossas notificações. Sugestões de vídeo que você gostaria que eu fizesse aqui no canal, pode deixar nos comentários e na medida do possível nos próximos vídeos eu possa fazer, que eu vou colocar em pauta aqui no nosso canal. Tem muitos temas bem interessantes que eu gostaria de falar aqui no canal, mas eu criei uma lista para que futuramente eu possa falando gradativamente para que vocês nos acompanhem, beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!